um grande sujeito. E para você, o que significa liberdade? Eu vou ser até um pouco sarcástico, né? A liberdade é a gente poder escolher quem é que vai nos oprimir. Eu quero ser livre para poder escolher quem é que vai nos oprimir. Né? Talvez um exemplo claro, né? Eu quero poder escolher a mulher que vai mandar em mim. Não sei se tu me entende, claro, sabe? Claro. Eu quero poder escolher o governante que vai me cobrar impostos. Ah, que legal, cara. E vem cá, além do teu livro que você vai lançar, você indicaria um outro livro pro pessoal que é afiliado, que de repente pensa ou em se candidatar, ou em ajudar o partido, ou ser um voluntário? Vamos lá. Eu acho que para entender o país, a gente precisa entender o país como ele é, para a gente entender. E assim, não significa que a gente tem que ter grandes estudos para se candidatar e tudo, mas eu acho que não. Eu acho que as pessoas têm que ter a vontade e no dia a dia a gente vai tocando um país melhor dentro das instituições. A gente precisa ocupar as instituições. A gente não pode se abster. Por que eles vão ocupar? São 35 cadeiras hoje em Porto Alegre. Vocês acham que essas cadeiras vão ficar vazias de alguma forma? Não. Alguém vai ganhar, alguém vai falar. É melhor que tenha alguém do novo do que não tenha alguém do novo. Então é isso que a gente precisa ter. Tem que ter mais candidatos, tem que ter mais pessoas lá. Mas para entender o país, e assim, não significa que a gente concorde 100% com o livro que a gente vai ler, mas é um livro que eu acho que é um livro pequenininho, mas eu acho que tem muito a ver com o que a gente está hoje passando. Que é o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Sim, eu já li esse livro. Esse livro é maravilhoso porque ele explica... Há muitos anos, mais de 20 anos que eu li. Eu li na faculdade, eu acho que é um livro que me deu um up sobre o Brasil, sabe? E, claro, ele é um dos primeiros a pensar uma identidade nacional. E eu acho que, claro, a gente tem que ser crítico da identidade nacional, porque a identidade nacional do brasileiro hoje está subvertida, que é depois vem o Chico Buarque de Holanda e vai dizer que é um malandro e não sei o quê. Mas assim, fora desse aspecto, ele é um grande historiador, o pai dele, né, o Sérgio, é um grande historiador, ele tem volumes da história do Brasil e são um dos melhores, livros de história do Brasil, são a história do Sérgio Buarque de Holanda. E esse livro é um livro pequeno, ele vai para a Alemanha, ele aprende a ler Max Weber e ele volta e aplica isso vamos dizer assim, a história do Brasil e tenta encontrar ali, vamos dizer assim, figuras que são parecidas com o que a gente vive hoje a partir da nossa, vamos dizer assim, a nossa colonização portuguesa. Eu acho que é um livro muito bom de começar. Vou relê-lo. Para entender o que está acontecendo. E eu acho muito interessante. E o outro livro, claro, aí é um livro bem maior. Eu vou dar dois, tá? Tem que ler o pequenininho, mas tem que ler o grande. Tá, o grande. E o grande? O grande é Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro. É a história do patronato político do Brasil. Ele vai pegar desde a época de Portugal até o final do regime militar, mostrando, até o governo Vargas, desculpa, mostrando como uma elite ocupou o Estado para saquear ele e enriquecer. E isso faz parte da instituição chamada Brasil. Em todos os níveis? Faz parte da instituição. Municipal, estadual, federal? É o patronato, porque eles são os donos do poder. Eles comandam tudo. E o Raimundo Faoro, inclusive, ele era tio, o avô, não, ele era tio de um colega nosso, meu e do Ramiro, na faculdade, que é o Felipe Bertoni, grande Felipe Bertoni. E ele foi nosso colega lá, e o Raimundo Faoro, Felipe Bertoni Faoro, uma coisa assim. E esse livro é um dos livros muito interessantes que ajudam a gente a compreender o que a gente está vivendo hoje, né? Que legal. Fundamental. Já que você falou dos donos do poder, tem algum político que você admira? Sim. Não vale o Ramiro Rosário. Não. Tu sabe que eu comecei a minha trajetória política, eu comecei estudando pro Itamaraty. Lá na faculdade eu queria ser diplomata. Foi aí que eu li esse livro, que eu pensei também, peguei uns livros lá, foi aí que eu escrevi. Então, eu comecei lá na faculdade a isso e tal, e tinha um cara que eu gostava muito, e era o
Sérgio Vieira de Mello. Sérgio Vieira de Mello, ele era filho de diplomatas, ele foi diplomata na ONU, ele foi pro Iraque, na época da guerra do Iraque. Uma explosão. E ele era conhecido por ele ser tanto um pragmático, porque ele conseguia, por exemplo, ele trabalhava na Acnur, e ele tinha que fazer, e a história dele é maravilhosa, tem um documentário muito bom na HBO sobre a história dele. E ele foi para o Timor-Leste, ele ajudou a reconstruir o Timor-Leste, a implementar a democracia lá, claro. Isso nos anos 90, né? Nos anos 90, ele foi... e aí tem... Timor-Leste tinha sido invadido pela Indonésia. Isso, daí as tropas tiraram a Indonésia de lá, mas tinha que reconstruir a cidade, porque os portugueses abandonaram a colônia. E aí ele foi a pessoa que organizou. E aquilo me deixava muito, vamos dizer assim... instigado, porque eu queria entender como é que uma pessoa inteligente, sofisticada, etc., um diplomata, trabalhava pragmaticamente a favor da população ou a favor do processo. Então ele também era muito pragmático, e a história dele conta que ele tinha que fazer a transição lá no Pol Pot, lá qual era o nome do país, era uma ditadura socialista, e a população tinha sido deslocada e precisava levar, só que estava assim, lotado de mina terrestre em pessoal, aquelas coisas que... E para as pessoas voltarem, ele tinha que falar com o líder do regime comunista lá, socialista, que era um sanguinário, e ninguém queria conversar com ele, porque ele merecia morrer, né, por todas as maldades que ele fez. Ele falou, cara, se a gente ficar nessa aí de não conversar com o outro lado, as pessoas não vão conseguir voltar para sua terra. Então o que ele fez? Ele foi até lá, conversou com eles e convenceu eles a tirarem as minas dos campos e tal, porque para a população poder voltar e viver naquele... Ter uma produção, ter uma vida, ter uma sociabilidade. Então, assim, uma pessoa que me inspirou muito para trabalhar com política foi esse cara, né? E aí, claro, depois, em 2005, depois da invasão do Iraque, ele vai lá como responsável da ONU para fazer essa transição, igual ele tinha feito na Indonésia. Na Indonésia não, no Timor-Leste. Ele vai para lá e aí ele sofre um atentado terrorista na sede da ONU e acaba falecendo lá. Isso foi um episódio muito triste, né? Muito chocante, mas enfim, esse cara e a história dele me inspiraram a buscar. E eu acho que ele é um grande sujeito. E para você, o que significa liberdade? Eu vou ser até um pouco sarcástico, né? A liberdade é a gente poder escolher quem é que vai nos oprimir. Eu quero ser livre para poder escolher quem é que vai nos oprimir. Né? Talvez um exemplo claro, né? Eu quero poder escolher a mulher que vai mandar em mim. Não sei se tu me entende, sabe? Claro. Eu quero poder escolher o governante que vai me cobrar impostos. Eu quero escolher quem é que vai organizar as instituições para que eu possa falar o que eu quero sem ser constrangido de forma indevida. Por isso que os socialistas, como dizem a Margaret Thatcher, não gostam da liberdade, porque as pessoas podem ter liberdade de não escolher eles, né? Isso, e essa é a maior preocupação do PT hoje. Né? Quando eles falam assim, o que aconteceu? Quando o Lula vai lá e fala, o que o trabalhador, quando ganha um pouquinho mais, não vota mais na gente. Né? É um incentivo tanto para eles deixarem as pessoas na miséria, mas é uma constatação de que a liberdade tira as pessoas da miséria. Né? Sim. A pessoa que tem uma vida melhor, ela não quer virar refém. Por isso que eu falo que aqui no Novo, se você preza pelas liberdades fundamentais, a de trabalho, a de expressão, né, principalmente, e a liberdade econômica, como eu já falei, né? Você não tem por que não estar no nosso partido. Sim. Entendeu? Você pode ter uma divergência aqui, outra lá. Eu acho que o nosso partido tem que ter uma ala um pouco liberal ao extremo, vamos dizer assim. Libertária até, vamos dizer assim, né? Que eu gosto muito de conversar com as pessoas libertárias. Eu tenho um pezinho lá, mas eu não tenho todos os meus 2 pés lá. Tenho meus pés, né? Normal. Eu gostaria até de ter, mas eu sou um pouco mais pragmático. Mas a gente precisa ter essas pessoas. Né? Então, se você é uma pessoa mais libertária, ou se você é uma pessoa que preza pelo menos pelos direitos fundamentais, né? Direito à vida, por exemplo, a liberdade de expressão, né? O trabalho, a liberdade econômica, que é a mãe de todas as liberdades, vem com a gente. Vem fazer parte, manda esse podcast,
para quem de repente pode vir a fazer parte do nosso partido, apoiar de alguma maneira, né? E a gente vai ficando por aqui. Eu que agradeço a oportunidade de ter vindo falar um pouco sobre mim, um pouco sobre o Brasil Novo. A gente agradece porque é um projeto novo, espero que o pessoal goste, nossos filiados, nosso público, e até a próxima. Até a próxima. Valeu. Ajudem, sejam candidatos, porque 300 votos pode parecer muito, mas no novo não é, porque as pessoas gostam do novo.